Uma pergunta aqui mais técnica também que me fizeram, mas se você souber responder aí, vamos tentar responder a pessoa. E os planos de saúde, eles pagam as cirurgias para o tratamento do ceratocone? Eu entendo que de repente não paguem todas, né? Mas acho que alguma cobertura talvez tenha nos planos Uhum. de saúde, né? Claro, não, bem interessante. Como eu passei, assim, o ceratocone, né, as possibilidades vêm aumentando quase que exponencialmente de tratamentos, né? E os planos de saúde, eles seguem o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que vai determinar o que os planos devem cobrir como cobertura mínima. Esse rol, ele geralmente é um pouquinho atrasado, a gente tem os procedimentos um pouquinho mais antigos ali, né? E eles avaliam vários critérios para incluir ou não no rol. Então, por exemplo, a gente teve a inclusão relativamente recente, acho que faz uns 3 ou 4 anos, do crosslinking. Até 3 a 4 anos a gente não tinha, né, o crosslinking com cobertura e hoje a gente tem. Então é uma arma que a gente tem. O crosslinking ele tem só uma diretriz de utilização bastante restrita. Por exemplo, acima de 35 anos não faz pelo plano, né, pacientes, a gente precisa determinar ou avaliar mesmo a progressão, né, tem que documentar, mandar lá para eles verem, mas eles, em geral, se você estiver dentro dos critérios, o crosslinking vai ser liberado. Agora, por exemplo, as próprias lentes rígidas, elas não são cobertas, né? Entende-se assim como um óculos, alguma coisa que a gente não teria cobertura. Nos Estados Unidos, por exemplo, o convênio paga um óculos por ano para o paciente que tem a necessidade do óculos, né? Aqui não tem essa cobertura de medicamentos ou de, né, um medicamento para alergia, coisa assim, a gente não tem cobertura. O transplante de córnea em si, sim, mas é coberto o transplante de córnea penetrante, que é aquele transplante de córnea mais antigo, né? Quando a gente vai fazer o transplante lamelar, que é esse transplante mais avançado, em que a gente preserva, né, a camada do endotélio, a gente utiliza alguns materiais que não têm cobertura, né? Então, o anel, ele é coberto também faz uns 4 anos, com diretriz de utilização, então tem que ter uma ceratometria mais alta. Então, às vezes, a gente tem indicação clínica de fazer o anel, ó, esse caso vai melhorar, mas ele não está no critério que o plano libera, né? Assim como a refrativa. A refrativa libera acima de 5 graus. A pessoa tem 3 graus, o convênio não libera, apesar de você poder fazer a refrativa. Então, o anel também tem essa restrição. E o anel, quando ele é liberado a técnica manual, que a gente usa, né, pinças, um bisturi de diamante para tentar fazer um túnel dentro da córnea de maneira manual e colocar esse segmento. A gente pode fazer o anel também utilizando um laser de femtosegundo, que é um equipamento de alto custo, mas mais moderno, em que o laser vai fazer esse túnel dentro da córnea onde a gente vai inserir o segmento. A cirurgia com o laser, né, acaba sendo um pouco mais previsível, porque a gente coloca o anel sempre bem naquela profundidade, a gente não consegue ter toda essa precisão, né, com a técnica manual. Então, se a pessoa deseja utilizar o laser, ela acaba tendo algum custo, né? Então, assim, é muito de caso a caso, né? Algumas coisas a gente consegue utilizar o plano, né? Outras coisas a gente não consegue. E até como dando de mais uma, né, uma orientação aí, até uma comemoração aqui para a gente, né, você que teve no serviço aqui do HC, nós essa semana recebemos os anéis e o material para implantação do anel manual no Hospital de Clínicas. Então a gente vai estar fazendo daí pelo SUS, lá no Hospital de Clínicas, o implante de anel, né, vão ser 2 a 3 casos por semana, nós já temos aí uma lista de uns 30 pacientes, então ao final do ano aí a gente vai estar, né, fazendo pelo SUS o implante do anel no Hospital de Clínicas. Que bacana, né? Uhum. Bom, é bom ouvir essas coisas, né? Porque como eu fiz também aí a Universidade Federal do Paraná, eu sei de várias dificuldades que existem aí no serviço público, especialmente nesse serviço que é referência, né, do estado aí do Paraná e até de outros estados que às vezes acabam indo para aí, né? E a gente sofria com as coisas mais básicas, né, para poder fazer cirurgias comuns, até de catarata, né? Teve época aí que o aparelho de facomulsificação estava com a caneta quebrada. E aí a gente ficava sem poder operar por causa dessa dificuldade que tem. Então é muito bom. E eu sei que boa parte dessas conquistas foram graças a essa equipe nova que chegou aí, que é o Glauco, a Crislane, o Lisandro. Fico muito feliz de ouvir isso, que a gente tem muito carinho por aí, né? A Federal do Paraná a gente deve muito à universidade, né?
onde a gente se Exatamente. formou. Que É bacana. tudo um caminho longo para a gente organizar ali, porque tem que organizar, é tudo via licitação, né? Então, organizar o processo licitatório, né? São meses ali de preparação e responder para a gente conseguir chegar e ter disponível o material, né? É isso, bacana. Só vai lembrar uma outra coisa que o Galco falou aí sobre a ANF, né? Uhum. É, geralmente no final, no começo do ano, na verdade, né, Glauco, eles fazem algumas reuniões para incluir algumas coisas no rol, né? Ou seja, o que o plano vai ser obrigado a fornecer como tratamento e opções terapêuticas para os pacientes que têm aquele plano, né? Uhum. Então, isso que a gente está falando hoje, talvez daqui a um ano, dois, já não seja mais bem assim, né? Talvez já sejam inclusos outros procedimentos que a medicina vai incorporando no dia a Uhum. dia, né? É. E isso também que você comentou das técnicas, né? É interessante, né? Porque às vezes a pessoa tem indicação de colocar o anel, só que tem uma córnea muito fina para se fazer no manual, porque pode ter Sim, complicação, né? E como o laser ele é mais preciso, eu acredito que é. até a quantidade, a limitação dos procedimentos seja Exatamente. maior por causa disso, né? Quando a gente tem as Exatamente. maiores técnicas, né? A gente tem situações técnicas, por exemplo, o anel, em alguns casos, pode ser usado para corrigir um autoastigmatismo de um paciente pós-transplante de córnea, né? Um paciente já fez um transplante de córnea, a gente pode colocar um anel para corrigir. Só que eu não consigo, numa córnea transplantada, fazer a técnica manual. A tração que a gente faz, o transplante não permite. Então, daria para fazer só com o laser, né? Porém, daí a gente não tem a liberação do plano daí nesse tipo de caso, né? Uma córnea muito fina, como você citou, alguns casos a gente, né, não consegue fazer manual. Maravilha.